Olá, alunos do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje o tema da nossa aula é periodicidade. Então, separe aí folhas para anotações, lápis, borracha, caneta, para você poder acompanhar a nossa aula. Conto com a presença da professora Roberta para me ajudar. Tudo bem, professora Roberta? Tudo bem, professora Inês? Sejam bem-vindos, alunos do ensino médio, a essa aula. Não esqueçam que essa aula é um pouco diferente. Ela é uma aula gravada. Então, sempre que você achar necessário, pause o seu vídeo, anote alguma explicação. Volte o vídeo para ver a explicação novamente, se achar necessário, tá? Mas não esqueça sempre de dar o play e continuar assistindo a nossa aula. Vamos começar, professora Inês? Vamos. Antes de nós falarmos em periodicidade, vamos lembrar algumas coisas importantes do ciclo trigonométrico. Lembra que o ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio, uma unidade. Então, nós estamos falando que esta distância do centro até este pontinho da lateral mede uma unidade. 1 metro, 1 quilômetro, 1 centímetro, não importa. Muito bem. Outra coisa importante, que o ciclo trigonométrico gira no sentido anti-horário. Então, vamos lembrar, 0 graus, 0 radianos, 90 graus, π sobre 2 radianos, 180 graus, π radianos, 270 graus, 3π sobre 2 radianos. Então, nós temos aí uma volta completa. Além disso, nós temos quadrantes. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Também chamei a atenção de vocês para a função seno. A função seno está representada por este eixo vermelho na vertical. E aqui eu coloquei para você a representação gráfica desta função em relação ao ciclo trigonométrico. Então, seno de 0 é 0, seno de π sobre 2, 1, seno de π, 0, seno de 3π sobre 2, menos 1, e seno de 2π, 0. Aí você pode perguntar, por que função seno? Apenas para você lembrar que função seno, função cosseno são dois exemplos de funções periódicas. O que uma função periódica tem que me diz que ela é periódica? Ela tem esse formato de onda e ela é infinita. Cada vez que a gente tem uma ondinha completa, isto é, este movimento completo, nós temos uma volta no ciclo trigonométrico. Então, se eu continuar rodando no ciclo trigonométrico, essa função vai continuar para lá. E se eu rodar no sentido horário, essa função vai continuar para o lado negativo. Então, a função seno e a função cosseno são exemplos de funções periódicas. Tudo bem até aqui? Lembraram disso? Que bom! Vamos, então, ver algumas características da função periódica. Vamos ver duas especificamente: o período e a amplitude. Período é a distância horizontal entre dois picos sucessivos. Observe que eu coloquei a setinha em vermelho. Tenho um pico e outro pico, são sucessivos. Esta distância é o período. Posso representar também aqui embaixo, olha. Tá vendo? Ou ainda posso mostrar aqui, ó, essa distância. Todas elas serão idênticas. Então, o período é esta distância horizontal. A amplitude é a metade da distância vertical entre um pico superior e um pico inferior. Observe que eu coloquei em amarelo. Então, esta distância é a amplitude. Também posso representar aqui. Esta distância é a mesma que a da setinha amarela de cima. Tudo tranquilo até aqui? Amplitude e período? Ótimo! Então,
Vamos ver as estações do ano. O que isso tem a ver com função periódica? Tem a ver porque as estações do ano se repetem. Então, como elas se repetem infinitamente, nós podemos representá-las por uma função periódica. Então, observe, primavera, verão, outono, inverno, e isso vai continuar. Eu tenho obrigatoriamente que começar pela primavera? Não. Se eu começar pelo verão, verão, outono, inverno, primavera, continuo tendo as mesmas estações do ano e o mesmo ciclo periódico. Então, tudo aquilo da natureza que se repete indefinidamente pode ser representado por funções periódicas. Muito bem. Vamos então ver um exemplo? Aqui, nós vamos falar a respeito da Lua. Ah, que legal, hein? Então, vamos imaginar. Imaginar não, porque é da natureza. Então, ela está mesmo lá. Ela está girando ao redor da Terra. Então, a gente vai ter as fases da Lua. Então, eu tenho lá a Lua cheia, minguante, nova, crescente, cheia, minguante, nova, infinitamente. Essas fases da Lua, elas se repetem em ciclos de 28 dias. Você se lembra disso? Lembra que lá no seu calendário tem mês que tem ou duas cheias, ou duas novas, ou duas crescentes, porque são 28 dias. Isso mesmo. Então, este fenômeno natural também é um fenômeno periódico. Então, a gente pode, sim, representá-lo através de uma função, de um gráfico, né? Então, vamos ver algumas características. Na lua nova, a temperatura no centro do disco lunar é de menos 150 graus. E na lua cheia é de 110 graus positivos. Aí você fala, ué, mas por que isso acontece? É fácil de você entender. Na lua nova, se você olhar para o céu, tem só um risquinho claro. Você lembra disso? Pois é. Isso significa que só esse risquinho que está recebendo os raios solares. Então, ela está pouquíssimo iluminada. Então, ela não recebe muito calor. Por isso que na lua nova, a temperatura lá no centro da lua é negativo. Em compensação, na lua cheia, quando você olha para o céu, ela está lá redonda, grande, bonita, porque ela está recebendo todos os raios solares. Então, ela aquece. Então, lá no centro dela, eu vou ter a temperatura 110 graus positivos. Muito bem, vamos então ver como que fica o gráfico deste fenômeno natural, pensando em 3 ciclos da Lua? Observem. Então, na lua nova, eu tenho a temperatura muito negativa, menos 150 graus. E na lua cheia, muito positiva, 110 graus. Muito bem. Então, se eu começar a pensar que eu inicio o ciclo pela lua nova, não importa, poderia começar por qualquer lua, mas, por exemplo, pela lua nova. Então, eu vou ter aqui o menos 150 graus. Depois da lua nova, ela vai crescendo até chegar na cheia. Aí, depois, ela vai minguando até chegar de novo na lua nova. E olha aqui, ó, 28 dias. E depois isso se repete. Ela vai de novo crescendo até chegar na lua cheia, depois vai minguando até chegar na lua nova e 2 vezes 28, 56 dias. E depois, mais uma vez, cresce até na cheia e desce até na nova, 84 dias. Aí você fala, e esse menos 20 está fazendo o quê aí? Bom, eu preciso marcar o meio dessa onda, não preciso? Preciso, né? Por quê? A distância entre os 150 e os 110 não é a mesma em relação ao eixo X, que é o cruzamento no ponto zero. Então, o que a gente faz? Procura qual é esse meio. De que jeito?
Encontro a metade desses dois valores, somos 2 e divido por 2. 110 mais 150, 260. Dividido por 2, 130. Se eu já tenho 110 aqui, falta 20 para 130. E 150 tira 20, 130. Então, o nosso meio da curva é essa linha pontilhada em azul. Tranquilos até aqui? Bom, agora, vamos pensar em falar o período e a amplitude desse gráfico? Lembra, o período é a distância entre dois picos horizontais. E a imagem é a metade do tamanho da altura deste pico. É o vertical, ok? Muito bem. Então, observem. Período, 2 picos horizontais. Então, daqui até aqui, eu tenho 70 menos 42, 28 dias. É o próprio ciclo lunar, certo? Que é de 28 dias. A amplitude, eu já tinha até falado para você. Essa distância é o 110 mais o 20, portanto, 130 graus a amplitude. Tudo tranquilo? Ficou fácil? Bom, muito bem. Então, e agora, professora Roberta, vamos? Vamos, agora é o momento das atividades. A professora Inês vai ler 2 atividades para vocês, vai explicar com calma, você preste bastante atenção, tá bom? E aí depois você pausa o seu vídeo, resolva essas atividades e depois dá play novamente para ver a resolução com a professora Inês. Vamos para a leitura? Vamos, muito bem. Então, atividade 1, item A. Seja uma estaca fincada no chão e a sua sombra sendo medida todos os dias. O tamanho mínimo da sombra é no solstício de verão, quando ela mediu 30 centímetros. E o tamanho máximo é no solstício de inverno, quando ela mediu 60 centímetros. Bom, vou explicar para vocês o que é essa palavra diferente, solstício. Quando a gente fala em solstício, nós estamos falando no dia mais longo do ano e no dia mais curto do ano. O dia mais longo do ano é no verão, por isso é o solstício de verão. Nesse dia, a Terra está menos inclinada em relação ao Sol, por isso que a sombra tem só 30 centímetros. No solstício de inverno, é o dia mais curto do ano. Então, a Terra ela está mais inclinada em relação ao Sol. Por isso que a sombra é maior, certo? Muito bem. Então, neste item A, eu quero que você construa o gráfico desta sombra, pensando em 3 ciclos, certo? Então, imagina que você tem as estações do ano, tem o solstício de verão, o solstício de inverno. Então, no solstício de inverno, a sombra é maior, no solstício de verão, a sombra é menor. E esse fenômeno vai se repetir todos os anos, ok? Muito bem. Aí, no item B, eu quero que você observe o gráfico que você fez lá no item A, e fala para mim qual é o período e qual é a amplitude. Agora, a atividade 2. O movimento da Terra ao redor de si mesma é um fenômeno periódico. Ela faz com que observemos o nascer do Sol, o Sol a pino, o pôr do Sol, o nascer do Sol, o Sol a pino, o pôr do Sol. E isso vai se repetir todos os dias. Uma pessoa mediu a sombra da sua casa durante 3 dias e observou que no nascer do sol, às 6 horas da manhã, e no pôr do sol, às 18 horas, a sombra media 7 metros. E no meio-dia, não tinha sombra. Então, eu quero que você faça o gráfico deste fenômeno periódico por 3 dias, ok? E depois, no item B, quero que você fale deste gráfico que você desenhou, a amplitude e o período.
E agora, professora Roberta? Agora é o momento da resolução da atividade. Isso mesmo, pause o seu vídeo, resolva essas duas atividades com calma e depois dá play novamente para ver a resolução aqui com a professora Inês. Então, por favor, a resolução das atividades na tela para eles. Voltamos. E aí, você conseguiu resolver essas duas atividades? Achou difícil? Conseguiu construir o gráfico? Encontrou período e amplitude ou não? Se atrapalhou? Ah, conseguiu? Bom, vamos verificar as suas dúvidas aí. Vamos ver a resolução da professora Inês? Vamos lá, professora Inês? Vamos. Então, primeira atividade. Tínhamos lá, então, a estaca fincada no chão e o tamanho da sombra. Então, observem. Eu coloquei no eixo X as estações do ano e sei que no inverno tenho o maior valor da sombra e no verão o menor valor da sombra. É claro que a metade da distância é o 45. Por isso que no outono e na primavera eu tenho pontinhos no 45. Então, se eu quero repetir este fenômeno 3 vezes, comecei no 45 uma vez, de novo faço outra curvinha e aqui a terceira vez. Então, temos aí o gráfico. Agora, o que eu preciso é falar da amplitude e do período. Então, observem. A amplitude é a metade do tamanho dessa curva. Portanto, é essa distância. É claro que é idêntica a essa. Portanto, 15 centímetros. E o período vai de um pico até o outro na horizontal. Poxa vida, vamos ver, olha, de verão até verão não dá exatamente um ano? Isso mesmo. Poderia mostrar o meu período aqui, ó, desse 45 até esse que retoma? Claro que sim. Vai continuar dando um ano, ó, de outono até o próximo outono, um ano. Então, o período, um ano, e a amplitude, 15 centímetros. Acertou? Tudo tranquilo? Vamos agora para a atividade 2, então? Na atividade 2, nós temos o movimento da Terra ao redor de si mesma. Então, lembra? Nasce o Sol alpina ao meio-dia, depois o Sol se põe, depois no dia seguinte nasce de novo. Vamos ver como fica o gráfico. Olha só. No Sol alpino não tem sombra. Aí, vai entardecendo, chega no final do dia, às 18 horas, a sombra com 7 metros. Aí, desce de novo, então, eu vou ter de novo o Sol nascendo, e aí chega no Sol a pino. Perfeito. Então, zero de sombra. Então, repeti aqui um ciclo. De novo, o mesmo pensamento, repito de novo o ciclo. E, mais uma vez, outra repetição, por 3 dias. Tranquilos até aqui? Muito bem. Agora, vou falar do período e da amplitude. Período, a distância entre dois picos horizontais. Poxa vida, olha, eu posso pensar aqui também, não posso? Eu tenho qual distância aqui? Um dia? Exatamente. E agora, vou pensar na amplitude. Este tamanho, metade desse total, metade de 7, 3,5 metros. E aí, você acertou? Tudo tranquilo? E agora, professora Roberta? Agora é o momento do fechamento. Isso mesmo. Procure seu professor para maiores esclarecimentos, ou peça mais exercícios, ou assista a nossa aula novamente no repositório ou no YouTube. E até uma próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.